Muito boa noite, muito obrigado pela presença importantíssima de cada um dos senhores e também de cada uma das senhoras. Esta é a sessão solene para a entrega do Prêmio Ciência Tecnologia de São Carlos. Portanto, eu convido a vereadora Laíde das Graças Simões para que assuma a presidência da mesa de autoridades. Aí está. Para a composição da mesa, eu convido o professor José Galícia Tundizi, secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, representando o prefeito municipal Ayrton Garcia. Convido também a doutora Ariadne Leopoldino Margarido, presidente da OAB São Carlos, 30ª subseção. O nosso convite para o professor Dr. Walter Libardi, vice-reitor da UFSCar, representando a reitora, a professora doutora Wanda Machado Hoffmann. Dr. João Naime, chefe-geral da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Dr. José Manuel Marconcini, chefe adjunto de pesquisa da Embrapa Instrumentação Agropecuária. E agora, nós receberemos aqueles que serão homenageados, destacados nesta noite, os vencedores do Prêmio Ciência Tecnologia de São Carlos, professor doutor Elson Longo da Silva. Professor Dr. Glaucio Oliva. Professor Dr. Paulo Estevão Cruvinel. Professor Dr. José Alberto Cuminato. Professor Dr. Márcio Weber Paixão. Professor doutor Frank Nelson Crespilho. Professor doutor Gregório Couto Faria. Professor doutor Davi Gasparini Fernandes Cunha. Professora Bárbara Daniele Guedes Rodrigues. Professora Caroline Paganelli Correia dos Santos. Professora Débora Gonzalez Costa Blanco. Professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Professor Dr. Euclides Marega Júnior. Professora Doutora Vilma Regina Barrio Nuevo. Professora Silvana Belotti. Professor Jorge Henrique Carrara. Professora Gislene Cristina Serral. E completando a lista de homenageados, Juan Jacomassi. Aproveitamos também para registrar, agradecer as importantíssimas presenças. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Maria Cristina Ferreira de Oliveira, diretora junto ao Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, USP. Emanuel Carrilho, diretor do Instituto de Química de São Carlos. João Batista Fernandes, pró-reitoria de pesquisa... Pró-reitor de pesquisa junto à Universidade Federal de São Carlos. Nino Mengatti, secretário municipal de Educação. Emerson Chu, diretor titular do CIESP. E João Alberto Cruvinel Moura, da loja maçônica Acácia de São Carlos. Nós solicitamos a todos que se posicionem da forma mais confortável possível, preferencialmente em pé, aqueles que assim o entenderem, para entoarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino a São Carlos.
excelso Jesuíno és a glória,
roteiro a maior emoção. Tu acolhes aos dois do aconchego do teu grande e fiel coração e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Para a abertura desta sessão solene, aí está a presidente da solenidade, a vereadora Laíde das Graças Simões. Boa noite a todos os presentes, a todos os componentes da mesa, já citados. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esta Câmara Municipal. Gostaria de deixar registrado os meus sinceros agradecimentos ao presidente deste Legislativo, vereador Lucão Fernandes, que, impossibilitado de presidir esta solenidade, muito me honrou com o convite para substituí-lo. Declaro aberta a sessão solene de entrega da premiação aos vencedores do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, nas categorias Pesquisador Sênior 2018 e 2019, receberão o troféu Sérgio Mascarenhas, professor Dr. Elson Longo da Silva, pesquisador da UFSCar, professor Dr. Glaucio Oliva, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos da USP, professor Dr. Paulo Estevão Cruvinel, pesquisador da Embrapa, Instrumentação Agropecuária, professor Dr. José Alberto Cuminato, pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. Jovem pesquisador 2018-2019, receberão o troféu Ivone Primeirano Mascarenhas, professor Dr. Márcio Weber Paixão, pesquisador da UFSCar, professor Dr. Frank Nelson Crespilho, pesquisador do Instituto de Química de São Carlos da USP, professor Dr. Gregório Couto Faria, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos da USP, professor Dr. Davi Gasparini Fernandes Cunha, pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor de Ciências 2018-2019, receberão o troféu José Galícia Tundizi, professora Bárbara Daniele Guedes Rodrigues, da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha. Professora Carolina Paganelli Correia dos Santos, da Escola Estadual André Donadoni. Clube de Ciência 2018 e 2019 receberão o troféu Gilberto Orivaldo Chierici. Professora Débora Gonzalez Costa Blanco, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, professor Dr. Euclides Marrega Júnior, professora doutora Vilma Regina Bonuevo, professora Silvana Belotti, professor Jorge Henrique Carrara, professora Gislaine Cristina Serrão. E jovem cientista 2019 receberá o troféu Dietrich Schill Juan Jacomassi. Transmito a palavra ao vereador Robertinho Mori, que nesta noite é o orador oficial do Legislativo São Carlense. Vereadora Laíde das Graças Simões, ora presidindo essa sessão. E quero cumprimentar todas as autoridades já declinado pelo protocolo, senhores homenageados, senhoras homenageadas, senhoras e senhores, população que nos acompanha.
É com muita satisfação que a Câmara Municipal realiza esta noite a solenidade de entrega do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, edições de 2018 e 2019, aos ilustres vencedores desta honraria, instituída pela Lei Municipal número 12.618 de 2000, era vereador nesta casa, José Paulo Gomes. Hoje ele é secretário da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. A premiação é um reconhecimento do município de São Carlos aos cientistas, professores que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento científico nacional e internacional, fortalecendo a vocação de São Carlos como a capital nacional da tecnologia. Sempre haveremos de enaltecer e aplaudir igualmente os esforços de todos quantos trabalham pela difusão da ciência entre nossos jovens. Neste momento em que a ciência brasileira enfrenta um clima de adversidade, é fundamental que a população entenda o papel da pesquisa tecnológica no desenvolvimento do país. Eu quero, nesse instante, dizer da minha alegria de ser o propositor da Lei Municipal número 18.489 de 2018 e do projeto alterando este dispositivo aprovado por esta Câmara, que nomeia a outorga das premiações assim designados. Prêmio Sérgio Mascarenhas ao pesquisador sênior do ano, Prêmio Ivone Primeirano Mascarenhas ao jovem pesquisador do ano, Prêmio José Galizia Tundizi, ao professor de ciências do ano, Prêmio Dietrich Schill ao cientista emérito do ano de São Carlos, e o Prêmio Gilberto Orivaldo Chierici ao servidor inovador de São Carlos do ano. Enfatizo a importância da Lei número 19.393, de 2019, de autoria do vereador Pose, que criou o prêmio para a categoria cientista emérito. As premiações evidenciam o protagonismo de cientistas de importante contribuição à ciência, à academia e especialmente ao progresso de São Carlos e à consolidação do povo de ciência e tecnologia, motivo de orgulho para todos nós. Trago a minha efusiva saudação, manifestada em nome de toda a coletividade carlopolitana, aos agraciados que honram nossa cidade pela alta relevância e alcance de seus trabalhos. Cumprimento com grata satisfação os vencedores na categoria. Pessoas com uma vida toda de trabalho dedicado à produção científica e à difusão do conhecimento, gerador de riquezas, de formulador de caminhos para uma sociedade maior, mais inteligente e mais evoluída. Na categoria Pesquisador Sênior, edição 2018, professor Elson Longo da Silva, da UFSCar, professor Dr. Glaucius Oliva, do IFISC, da USP, professor Dr. Paulo Estevão Cruvinal, da Embrapa, Instrumentação Agropecuária. E na edição de 2019, professor Dr. José Alberto Cuminato, do ICMC, da USP. Na categoria Jovem Pesquisador 2018, professor Dr. Márcio Weber Paixão, da UFSCar, e professor Dr. Frank Nelson Crespilho, do IQSC, Instituto de Química da USP. Na edição de 2019, o jovem pesquisador Dr. Gregório Coito Faria, do IFISC, da USP, e professor Dr. Davi Gasparini Fernandes Cunha, da Escola de Engenharia de São Carlos. Na categoria Professor de Ciências, 2018, professora Bárbara Daniele Guedes Rodrigues, da Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha. E na edição de 2019, professora Caroline Paganelli Correia dos Santos, Escola Estadual Professor André Donatoni. Na categoria
Clube de Ciência 2018, Diretoria Regional de Ensino de São Carlos e Região, professora Débora Gonzalez Costa Blanco. Centro de Pesquisa de Óptica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos, da USP, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, professor Dr. Euclides Marega Júnior e professora doutora Vilma Regina Barrio Nuevo e professora Silvana Belotti. Na edição de 2019, na modalidade 21, Robótica e Inclusão, um olhar sobre a acessibilidade para portadores de baixa visão, Escola Estadual Dr. Álvaro Guião, professor Jorge Henrique Carrara e professora Gislaine Cristina Serrão. E na categoria Jovem Cientista, de 2019, Juan Jacomassi, da Escola Professor João Jorge Marmorato. Todos vocês são merecedores do melhor e mais legítimo reconhecimento da população de São Carlos, cidade com história e vocação tecnológica, que completa 102 anos neste dia 4 de novembro. Um presente que pode ser oferecido à cidade no seu aniversário é a consolidação de uma maior proximidade entre as universidades, institutos de pesquisa e as escolas para potencializar sua contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Muitas localidades brasileiras de perfis agrícola, comercial ou turístico apostam no potencial desses setores, de modo que São Carlos poderia fazer o mesmo no tocante de seu perfil de capital da tecnologia, sobretudo a partir da difusão dos trabalhos aqui realizados e da divulgação de eventos relacionados ao setor. Certamente, se isso ocorrer, a cidade será enormemente beneficiada num futuro próximo. Se hoje 1/3 do PIB da cidade decorre da contribuição da ciência e a tecnologia, concretamente, este é o diferencial de São Carlos e um fator importantíssimo para a atração de novos investimentos. O fato de estarmos aqui hoje, numa casa legislativa, recebendo pesquisadores de elevado conceito, esse fato é em si revelador e singularidade no lugar onde vivemos. O propósito dos vencedores do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, eu quero enaltecer a todos, destacando o caráter inspirador da trajetória de cada um. Nossa cidade é privilegiada por constar, em definitivo, no currículo e na lembrança de grandes pesquisadores e de profissionais que saem dos bancos das universidades aqui sediadas. Desde a implantação do campus da USP, um ambiente tecnológico tomou conta da cidade. Vieram a UFSCar, as Embrapas, o Instituto Federal de São Paulo. Cresceram os centros de ensino e pesquisa, e fruto da visão de cientistas do porte de Sérgio Mascarenhas, Ivone Mascarenhas, Silvio Crestana, Paulo Estevão Cruvinel, Glaucio Oliva, José Galizia Tundizi e muitos outros. Tudo aquilo que para muitos poderia parecer um sonho, se tornou realidade. Hoje a nossa comunidade universitária representa 20% da população de São Carlos. A cidade oferece ao país a senha para o progresso e o desenvolvimento a partir do conhecimento. Os agraciados com o Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos denotam a grandiosidade do trabalho realizado por profissionais compromissados com a inovação e abertura de novas perspectivas ao desenvolvimento científico. Pessoas que com determinação e ousadia
transformaram suas vidas em um constante processo de alargar as fronteiras do conhecimento humano. Senhora Presidente, para concluir, minha saudação aos ilustres vencedores do Prêmio Cientista, Tecnologia de São Carlos, Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos. Ao parabenizá-los de maneira efusiva, eu gostaria de expressar um desagravo à comunidade acadêmica diante dos absurdos ataques perpetrados contra a educação e a ciência recentemente em nosso país. É fundamental que a sociedade brasileira se conscientize do grande valor da missão desempenhada pelos cientistas e, do mesmo modo, reconheça, como todos nós, são carlenses, reconhecemos o papel determinante da universidade ao formar pessoas altamente qualificadas, realizar pesquisas de alto nível e colocar o conhecimento à disposição da coletividade por meio de atividades de extensão e assistência. Os recursos destinados às universidades públicas representam um investimento no futuro do país. Mais do que nunca, se faz necessário zelarmos pelo patrimônio inestimável que as universidades públicas representam para o Brasil. Na excelência dos pesquisadores que estão entre nós, São Carlos lança um facho de luz para o futuro de nosso país. É preciso olhar para frente, avançar no conhecimento e na conquista de um novo patamar e de evolução e progresso. São Carlos, em particular, é uma cidade com histórias e condições privilegiadas. Sempre será tempo para que nossos governantes, pesquisadores, professores, empreendedores e nossas lideranças em geral se unam com um objetivo comum: empreender uma ação continuada para aproveitar todos os potenciais que São Carlos oferece. Sem ciência, não há desenvolvimento, nenhuma nação avança. Ciência vinces, diz o lema da Universidade de São Paulo, que traduz também o desígnio histórico de nossa cidade. Vencerás pela ciência. Muito obrigado. Professor, nós vamos entregar a sua placa agora. Professor, por favor. Então, nós já vamos entregar, vamos quebrar o protocolo em Por motivo de força maior, inclusive observando aqui, nós faremos a entrega do troféu Sérgio Mascarenhas ao pesquisador do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, professor doutor José Alberto Cuminato. Aí está, vencedor do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, na categoria Pesquisador Sênior 2019. Na sequência, ocupará este púlpito o professor doutor Walter Ribardi, vice-reitor da UFSCar, representando a reitora professora doutora Wanda Machado Hoffmann. Excelentíssima senhora Alaide Simões, hoje presidindo essa sessão solene, em nome de quem eu saúdo todos os ilustres membros da mesa. Cumprimento também o vereador Robertinho Mori. Cumprimento também as demais pessoas aqui presentes, homenageados, parentes e amigos dos homenageados. Quero, em nome da professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, agradecer ao vereador Lucão Fernandes por este honroso convite para participar desta importante homenagem aos profissionais aqui presentes, pesquisadores sênior, jovens pesquisadores e professores de ciências.
Nos dias de hoje, não há uma forte necessidade do desenvolvimento da tecnologia para que se possa promover o crescimento nos mais diversos campos da atividade humana. A tecnologia é a grande responsável pelo desenvolvimento da humanidade e ela contribui para que o homem seja mais produtivo, tornando o mundo mais sustentável. Como exemplo, a demanda de alimento que cresce todos os anos com o crescimento da população necessita da tecnologia para aumentar a produção de alimentos e, quem sabe, a tecnologia poderá no futuro contribuir também para melhorar a distribuição assimétrica desses alimentos no mundo. Outro exemplo é a melhoria da saúde, da educação, da produção industrial, da comunicação e até do entretenimento. Para que se tenha um pleno desenvolvimento da tecnologia, necessita-se do desenvolvimento da ciência, tanto da básica como da aplicada, pois essas áreas do conhecimento andam juntos, uma completando e complementando a outra. Assim, não há como negar a importância da ciência e da tecnologia. Mesmo em um país onde fazer ciência e tecnologia é uma tarefa árdua, vocês se superaram, fazendo um trabalho relevante para a sociedade. Por isso, é com muita satisfação e alegria que vejo esta Câmara Municipal homenagear profissionais que se dedicaram grande parte de suas vidas trabalhando nessas duas áreas e, na sessão solene, entregar o Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos. O prêmio que vocês recebem hoje e fazem jus é o reconhecimento da dedicação e contribuição para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Parabenizo a Prefeitura Municipal, idealizadora desse prêmio, e me congratulo com os homenageados, dizendo do orgulho da UFSCar pela premiação de membros da sua comunidade, o professor Elson Longo da Silva, o professor Márcio Web Paixão, de colaboradores como o professor Glaucio Oliva, do professor Paulo Estevão Cruvinel, e do ex-aluno e colaborador Vanderlei Salvador Banhato. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia, professor Dr. José Galícia Tundizi, que representa neste ato o prefeito Ayrton Garcia. Boa noite a todos e a todas. Eu queria cumprimentar os homenageados, todos os professores, pesquisadores aqui homenageados. Queria, em nome da presidente dessa sessão, a vereadora Alaide Simões, cumprimentar todos os membros desta ilustre mesa. Queria, numa menção especial, cumprimentar o meu colega de secretaria, o secretário Orlando Mengatti, que aqui está presente. Queria também cumprimentar e os meus maiores respeitos ao professor Silvio Crestana, também aqui presente. Muito obrigado pela presença, o que muito nos honra. Antes de iniciar a minha palestra nesta sessão, eu gostaria de dizer que qualquer menção e qualquer ameaça à democracia que nós temos é uma indignidade. Portanto, eu quero, nesta data, repelir palavras e manifestações que remontam a períodos muito escuros da nossa história. Fica aqui o meu protesto contra esse tipo de ação e de palavras, especialmente numa casa como esta, que é o Legislativo, que é extremamente importante para o desenvolvimento do país, qualquer legislativo. Como dizia o grande filósofo espanhol Ortega y Gasset, a civilização é a arte da convivência, e é o que nós temos que manter. Eu queria
ao me referir aos homenageados e a este prêmio, dizer que este prêmio, ele premia o mérito, premia o trabalho, premia o esforço, premia a criatividade. E é isso que o país precisa. Nisto, São Carlos se distingue de muitos outros municípios, uma vez que é importante lembrar que São Carlos tem um doutor para cada 100 habitantes, que São Carlos tem 30% do seu produto interno bruto constituído por contribuições de ciência, tecnologia e inovação, que São Carlos tem mais de 200 startups e esse número está crescendo quase que semanalmente. Então, todo esse conjunto de atividades, de trabalho, que começou com os professores pioneiros aqui já citados, Sérgio Mascarenhas, Ivone Mascarenhas, as Embrapas que foram iniciadas, temos aqui representantes da Embrapa, o nosso diretor atual da Embrapa, o chefe da Embrapa Instrumentação, o chefe da Embrapa Pecuária. Todo esse conjunto de atividades é um enorme capital intelectual e capital intangível, inclusive, que vale muito mais do que qualquer outro capital que possa ter em São Carlos. Aliás, estamos nos preparando para fazer uma medida desse capital. Eu tenho certeza que o capital intangível que existe em São Carlos, esse enorme conjunto de projetos, de processos, de ideias, de patentes que temos aqui em São Carlos, tem um valor extraordinário do ponto de vista econômico. Então, eu queria ressaltar a importância que esses doutores têm, que essas universidades têm, que esse trabalho tem na economia do município. E não só na economia, no desenvolvimento tecnológico, na atração de novas empresas de tecnologia e nas diferentes oportunidades para os estudantes que aqui vêm em busca de maiores conhecimentos, mestrado e doutorado. Mas há um problema que nós precisamos ainda avançar. Na primeira conversa que eu tive com o prefeito Ayrton Garcia Ferreira, a qual eu agradeço muito o apoio que tem nos dado ao nosso trabalho e a todos os secretários, na primeira conversa que nós tivemos, ele me disse: a minha grande preocupação é estabelecer um trabalho de maior cooperação entre as universidades e o município de São Carlos. Eu acho que há um divórcio e a sua função será integrar mais esse trabalho das universidades com a prefeitura e com o município. E é essa missão que eu estou cumprindo. Eu queria aqui destacar alguns projetos de cooperação que são êxitos extremamente importantes. Cooperação do município de São Carlos com a Embrapa na instalação de fossas nas áreas do saneamento rural. Estamos iniciando um grande projeto de saneamento rural usando as fossas da Embrapa. Contribuição dos CEPIDs da FAPESP na área de educação, na educação de 2º grau e também na educação das escolas de 1º grau do município. Um trabalho altamente importante para o município e altamente importante para as futuras gerações. Cooperação do atual Centro de Inteligência Artificial, FAPESP IBM, Instituto de Matemática e Computação de São Carlos e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e Inovação, no sentido de instalar um sistema de monitoramento de integrado e inteligente em todo o município. Cooperação em várias outras áreas, de modo que, inclusive na área da saúde, estamos realizando, a matemática está realizando, junto com a Vigilância Sanitária de São Carlos, está montando um aplicativo para a detecção e o mapeamento da dengue no município de São Carlos. Todas essas ações são feitas a partir dessa interação. Os pesquisadores do município de São Carlos, os pesquisadores das universidades e dos centros de pesquisa, têm uma enorme responsabilidade no sentido de cooperar com o município e fazer com que a administração pública fique cada vez mais eficiente, cada vez mais competente e que sirva mais à população. E desta forma, a pesquisa e o conhecimento que se faz no município interfere de forma bastante positiva
na qualidade de vida da população. Uma mensagem para os professores aqui presentes. Eu queria aqui homenagear a professora Débora Blanco pelo seu esforço, pela sua qualificação e pelo trabalho que vem realizando junto às escolas estaduais de São Carlos. Uma mensagem aos professores. Professor é pilar da nação, em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os processos. Professor é a base do desenvolvimento intelectual de uma nação. Eu devo a minha carreira e o meu trabalho à minha família e aos professores do Instituto de Educação Caetano Lourenço de Camargo de Jaú, a quem eu não canso de homenagear. Portanto, queria aqui homenagear todos os professores presentes, no sentido de que eles tenham consciência de que são os pilares da nação e que continuem seu trabalho com todas as dificuldades, com todos os sacrifícios, mas nós vamos superá-los com a capacidade intelectual que esses professores têm. Para os jovens pesquisadores, a minha homenagem também, e uma homenagem e um conselho. Subam nos ombros dos gigantes para ver mais longe. É isso que eu fiz na minha carreira. Subi nos ombros dos meus orientadores para que, a partir disso, eu pudesse enxergar mais longe. Então, vocês têm a vida pela frente, a vida profissional, e se apoiem nesse conhecimento já implantado para que, com essa visão de mais longo prazo, essa visão mais longe, possam desenvolver a sua carreira da forma mais satisfatória. E para o jovem cientista aqui presente, a quem também homenageio, em nome de todos os jovens cientistas de São Carlos, meus parabéns. É o primeiro prêmio de São Carlos para um jovem cientista, e eu tenho absoluta certeza que ele se tornará, em alguns anos, mais um de nós que faz o esforço para o desenvolvimento desse país, que se dedica para esse país, que se dedica a produzir conhecimento e aplicar esse conhecimento para melhorar a qualidade de vida do Brasil e da humanidade. Eu queria dizer que todos nós temos uma missão. Eu tenho uma missão nesse mandato e procuro cumpri-la da melhor maneira possível. Cada um de nós tem uma missão. E, segundo o mesmo Ortega y Gasset, sem missão não há homem. Muito obrigado. Eu convido para ocupar o assento junto às autoridades que compõem a mesa de honra, o Dr. Silvio Crestana, ex-presidente da Embrapa e pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Aí está. A partir deste momento, a presidente desta sessão, a vereadora Laíde das Graças Simões, fará a entrega aos vencedores do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, a entrega de um quadro, o qual contém os seguintes dizeres: receba os cumprimentos deste legislativo por ter sido vencedor do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos. Justo reconhecimento da municipalidade são-carlense aos cientistas e professores que contribuíram para o desenvolvimento científico nacional e internacional. Convido o vereador Robertinho Mori que me acompanhe e convido a receber o troféu Sérgio Mascarenhas, os vencedores do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, na categoria Pesquisador Sênior 2018. Professor Dr. Elson Longo da Silva, pesquisador da UFSCar, primeiramente. Depois, Dago, você fala os outros. Ok. Então está a entrega do troféu Sérgio Mascarenhas aos vencedores do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, categoria Pesquisador Sênior. O primeiro homenageado, pesquisador pela UFSCar, professor Dr. Elson Longo da Silva.
Homenagem também para o professor doutor Paulo Estevão Cruvinel, pesquisador da Embrapa Instrumentação Agropecuária. Na sequência, a entrega aos vencedores do prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, categoria Jovem Pesquisador 2018, o troféu Ivone Primeirano Mascarenhas. O primeiro a receber, professor doutor Márcio Weber Paixão, pesquisador da UFSCar. Também receberá o prêmio o professor doutor Frank Nelson Crespilho, pesquisador do Instituto de Química de São Carlos, USP. Na categoria Jovem Pesquisador 2019, o troféu Ivone Primeirano Mascarenhas irá para o professor doutor Gregório Couto Faria, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, USP, representado pelo professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Também nesta mesma categoria, o professor doutor Davi Gasparini Fernandes Cunha, pesquisador da Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Categoria Professor de Ciências 2018. Receberá o troféu José Galícia Tondizi a professora Bárbara Daniele Guedes Rodrigues. Professor Tondizi, por favor, acompanhe a entrega do troféu que leva seu nome. Aí está, troféu José Galícia Tondizi para a professora Bárbara Daniele Guedes Rodrigues. Ela que é professora pela Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha. Homenageada e vencedora do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, categoria Professor de Ciências 2019. O troféu José Galícia Tondizi vai para a professora Caroline Paganelli Correia dos Santos, da Escola Estadual Professor André Donatoni. Obrigado, professor Tondizi.
Muito obrigado, professor Tondiz. E agora nós passaremos a outra categoria, Clube de Ciência 2018, para receber o troféu Gilberto Orivaldo Chierici. A professora Débora Gonzalez Costa Blanca, dirigente regional de ensino. Convidamos os pesquisadores do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos, USP, a receberem o troféu Gilberto Orivaldo Chierici. Professor Dr. Euclides Marega Júnior. Nós aproveitamos para agradecer e registrar também a presença da professora Simone Xavier. Muito obrigado. E na sequência da entrega do prêmio Gilberto Orivaldo Chierici para a professora doutora Vilma Regina Barrio Nuevo. Também receberá o prêmio a professora Silvana Bellotti. Agora passaremos para a categoria Clube de Ciência 2019 e eu convido os vencedores da Escola Estadual Professor Álvaro Guião com a apresentação do projeto Mobilidade 21, Robótica e Inclusão, um olhar sobre a acessibilidade para portadores de baixa visão. Para receber o seu prêmio, o prêmio Gilberto Orivaldo Chierici, aí está, professor Jorge Henrique Carrara. Homenageada nesta mesma categoria a professora Gislaine Cristina Serral. Categoria Jovem Cientista 2019. O aluno da Escola Estadual Professor João Jorge Marmorato, vencedor do Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos, receberá o troféu Dietrich Schill. Aí está o Jovem Cientista 2019, Juan Giacomassi.
Obrigado, vereador Robertinho. Obrigado, presidente aí das Graças Simões. Nós teremos o pronunciamento neste momento, doutor Paulo Cruvinel. Quero inicialmente cumprimentar a todos os senhores e senhoras. Quero saudar a presidente da mesa, senhora professora vereadora Aide Vieira. Quero saudar a todos que compõem a mesa. Peço licença para fazê-lo na pessoa de um representante do Executivo, professor José Galiza Tundizi. Quero também saudar a todos os vereadores desta importante Casa de Leis, na pessoa do nosso caro vereador Robertinho Mori Júnior. Quero saudar a todos os senhores e senhoras que se fazem presentes neste recinto e peço licença para fazê-lo saudando-os no nome de um grande amigo, cidadão desta cidade, Siegfried Baron, que se encontra presente. Quero também saudar a todos os professores, professoras, ora mencionados pelo protocolo. E também peço licença e venha à mesa para quebrar um pouco essa saudação e saudar três grandes companheiros. Meu caro professor e amigo, professor Silvio Crestana, uma jornada de longa caminhada. Meu caro professor, doutor João Naime, hoje nosso dirigente da Embrapa Instrumentação. E também o nosso caro colega, nosso chefe de pesquisa, o caro Manuel Marconcini. Interessante porque hoje nós estamos aqui recebendo o prêmio que traz o nome do professor Sérgio Mascarenhas. Interessante também que estamos compartilhando este momento com todos os senhores e senhoras. Diz o historiador que é muito importante que quando temos esse momento e oportunidade de dirigirmos uma palavra a alguém, nós devemos, antes de mais nada, buscar a sintonia do coletivo que se forma deste grupo de pessoas que estão aqui reunidos. Então, as poucas palavras que pretendo dirigir aos senhores e senhoras, eu procurarei fazê-lo buscando a inspiração de cada um dos senhores e senhoras que se fazem presentes aqui nesta sala. É muito interessante porque parece que um dos pontos relevantes deste momento, muito sabiamente trazido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e por esta Casa de Leis, que de certa maneira coloca um olhar firme para o que representa a ciência e a tecnologia e a própria questão da educação para o desenvolvimento de uma sociedade, formalizando no seu processo de política pública, mas mais do que isso, também trazendo um olhar diferenciado para algo, senhores e senhoras, que é extremamente relevante, que é a interação das gerações. E é isso que nós estamos vendo acontecer aqui, de uma maneira saudável, onde você tem aquele mais velho, mas você tem também aquele mais novo. Aliás, eu devo muito isso também ao próprio professor Silvio Crestana, que sempre teve essa preocupação com as gerações, como integrar as gerações, porque isso é diferencial. Cada um de nós, como indivíduos, trazemos uma experiência, mas quando nós estamos juntos, essas experiências podem se somar, e o resultado é maior, consequentemente maior. Maior não só no número, mas também maior no próprio acontecimento. É uma conta um pouco diferente. Quando nós buscamos um olhar na história, e vamos lá na Grécia Antiga, e vemos lá os ensinamentos tão interessantes e importantes trazidos por Platão, que na verdade se preocupava muito mais com o mundo das formas e das ideias, e o seu discípulo Aristóteles, num determinado momento, rompe aquela relação
e tenta trazer e buscar ao seu mestre, que dizer, bom, as ideias e o abstrato é muito importante, mas também nós precisamos trabalhar naquilo que é tangível, no mundo sensível, na realização das coisas. Então, senhoras e senhores, desde aqueles tempos antigos, a discussão entre felicidade e utilidade, ela perpassou toda a história da humanidade. E nos tempos atuais, por incrível que pareça, parece que isso continua valendo. E mais recentemente, René Descartes, um pesquisador e filósofo francês, aliás, retorneiro da França, exatamente no dia de hoje, para poder estar aqui com os senhores, ele traz uma situação e diz, não, mas é muito importante que nós construamos essa ponte entre a razão e entre aquilo que é o mundo das ideias, o mundo das emoções e o mundo da própria criação. Então, que isso permaneça e que nós possamos estarmos como seres humanos percebendo, primeiro, a importância da educação, a importância de se construir resultados a partir do próprio processo da educação, a construção dos elementos que possam trazer qualidade de vida às pessoas, que possam trazer resultados no próprio acontecimento daquilo que nós entendemos como progresso. E hoje, quando se fala em progresso, é muito importante que nós tenhamos uma dimensão que não é apenas a componente econômica que está em pauta, mas também a componente social e a componente ambiental. Então, que nós podemos pensar novamente numa dimensão, olha, senhores e senhoras, de volta àquela questão da integração das gerações. O conceito da sustentabilidade, ele se faz muito fundamentalmente baseado nesse paradigma das gerações. O que vamos deixar para as próximas gerações? Como é que vamos tratar com ética, com lógica, e por que não dizer também com um pouco da estética, da beleza da estética, das artes, não é verdade? A própria questão daquilo que estamos construindo para as próximas gerações. Quizá as próximas gerações encontrem um planeta melhor do que este que nós estamos vivendo. Mas isso vai depender muito de cada um de nós. Vai depender muito da nossa responsabilidade social. Vai depender muito de se conjugar ciência e tecnologia associadas às políticas públicas, professora Laide. Vocês têm um papel fundamental. Porque só através da política pública é que aquele resultado do indivíduo pode ser compartilhado de forma organizada e orientada com a sociedade. Então nós devemos conjugar ciência, tecnologia, junto à política pública socioambiental, para que de fato o conhecimento, a educação, os resultados, por que não dizer o progresso, na sua essência maior, que traz a utilidade, mas também a felicidade do homem, pode chegar a todos. Não é apenas um resultado ou algo que seja particular de um único indivíduo. Então essa é, digamos, a grande questão que se coloca na mesa. E num momento como esse que estamos aqui celebrando a oportunidade deste encontro e agradecendo, e até peço licença novamente para dizer, fico muito honrado em ter sido convidado para usar a palavra, e peço licença aos meus companheiros de mesa, por assim dizer, que nesse momento recebem essas deferências, que nós possamos entender que este momento, assim como outros que virão, que eles devam sempre trazer esta pauta da relação do conhecimento, da educação, da ciência, da tecnologia, com as boas políticas públicas, aquelas que de fato constroem a qualidade de vida e a própria vida no planeta azul. Deixo aqui um grande abraço a todos os senhores e senhoras. Quero também pedir licença para agradecer a presença dos meus familiares, que na verdade, por que não dizer, nossa grande fonte de inspiração. E é novamente, na relação das gerações, é que nós podemos perceber a importância de estarmos trabalhando e fazendo da vida aquilo que de fato ela nos cobra, que é simplesmente percebermos o quanto é importante a vida e a oportunidade que ela nos propõe. Muito obrigado a todos e um grande abraço.
Com a palavra, o jovem cientista 2019, Juan Giacomassi. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu estou muito feliz por estar recebendo esse prêmio. Eu acho muito importante, desde pequeno, incentivar a se importar com a ciência e a tecnologia. Eu gostaria também de agradecer a minha escola e meus professores que me incentivam e que me incentivam e para mim estudar, que é a coisa mais importante. Muito obrigada. Para o encerramento desta solenidade, aí está a vereadora Laíde das Graças Simões. Antes de encerrar, eu queria abrir a palavra para alguma das homenageadas da noite, fazer uso da palavra. Por favor. Mulher, né, tem que falar. Boa noite a todos. Não vou falar tão bonito como o professor, né? Usar tão bem as palavras, mas gostaria de agradecer a participação de todos. Muito honrado em receber esse prêmio por todos vocês. Espero estar cumprindo com o meu papel de professor, incentivando crianças como o Juan. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada e boa noite. Eu sempre gosto de dar espaço para as mulheres, porque nós, mulheres, sabemos a importância de estarmos aqui, ocupando esse espaço e representando todas, né? Eu acho que, eu não gosto de falar que é mais difícil para a gente conquistar, mas a gente sabe que é, né? Então, eu aqui como vereadora, né, nós somos duas só em 21, e precisa aumentar essa representatividade, a mulher precisa ocupar mais, com mais intensidade, com mais representatividade. Nós temos aqui hoje o prêmio Ivone Mascarenhas, que é uma liderança, é a pioneira, é um exemplo de mulher, né? E também temos outros exemplos. Tem a doutora Ariadne, que é presidente aqui da OAB de São Carlos, é uma mulher que é a segunda mulher, acho que só, que presidiu a OAB de São Carlos. Temos a dirigente regional de ensinos, a Débora, que é um exemplo de mulher também, batalhadora, e conquistando esse espaço, né? Ela não faz nada sozinha, ela precisa de vocês, e para poder fortalecer e incentivar os meninos, as crianças, para que acordem, né, mais cedo e que tenham mais oportunidades, né? Então, era isso que eu queria falar, porque toda sessão solene tem alguma coisa especial que acontece. E hoje eu parabenizo a todos os homens aqui que foram homenageados, mas em especial as mulheres. Parabéns a vocês. Esta presidência agradece a todos que compareceram a esta sessão solene e não poderia deixar de registrar que é uma honra para a Câmara Municipal de São Carlos poder homenagear os pesquisadores que identificam, produzem e difundem novos conhecimentos e experiências, impulsionando assim o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Eu quero também convidar todos os homenageados para tirar uma foto aqui na frente, todos juntos, a pedido do nosso diretor aqui de imagem e som. É o Baldan. Antes de encerrar, por favor, todos aqui à frente para tirar uma foto, para ficar de lembrança. Todos com suas placas.
deixar. Aí. Agora sim, vamos encerrar a sessão desta noite. E se vocês quiserem se utilizar da sala da presidência para os cumprimentos, fiquem à vontade. Chance para as mulheres, senão vocês dominam o mundo.